Fala aí galera, eu soltei, mas cedo ou mais tarde as pessoas acabam caindo nas drogas em Naruto ou no Peluguel. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre as cartas de Full Hire, um dos arquétipos escolhidos para receberem suporte na próxima Main Collection do OCG, que é a Burst Protocol. Coleção essa que dropa pra eles daqui a pouco. Nós, é claro, ainda nem recebemos a Doom of Dimensions, mas o Doom of Dimensions já tá cantando no formato tem um certo tempo, afinal de contas eles moram no futuro em relação ao TCG. E aí, o Burst Protocol, né, eu acho que esse é o nome da próxima coleção, vai trazer suporte pra alguns arquétipos, e dentre eles, o deck de Full Hire, o famoso Peluguel, né, apelidado de Peluguel, na verdade é o nome dele em português. O deck de Full Hire, que é um deckzinho muito dos memes, que eu lembro que o Full Hire era o deck que eu tive um impacto em que ele foi lançado pro TCG e era o deck que ele não era nada, mas foi lançado no Duel Links e no Duel Links ele acabou estourando a porra toda a ponto de um bicho nada a ver, que eu não sei se foi esse aqui, o Bravo, ou se foi esse Kabaki, o Dyna, que chegou a tomar a lista por lá, e isso automaticamente me fez ter muito mais preconceito com o Duel Links na época, tá ligado? Pensando com a cabeça da época, era isso que eu pensava, que esse deck tão esquisito no TCG era meta no jogo do Duel Links. Isso me afastou até do jogo na época. Mas, enfim, o Full Hire, ele é muito mais do que só um meme. Com o passar do tempo, ele foi recebendo alguns suportezinhos, como por exemplo, o nosso amigo aqui, o Rex, e ele foi sim relevante no formato, tendo uma gimmick de jogo muito interessante, apesar de muito atrasada, mesmo sendo um deck relativamente contemporâneo do nosso jogo atual, né, digamos assim. É um deck que não é lá tão antigo, se você considera que 2017 não seja lá tão antigo, apesar de fazer quase 10 anos, né? Mas ainda assim não é aqueles decks de 2012, 2014, sabe? Que foi lançado em um momento em que o jogo tava engateando. Aqui o jogo já tava acelerando e pra época ele já era meio lento, sabe? Ele já era fadado a não fazer nada de relevante. Então, cartas novas deveriam deixar o deck de maneira... os suportes deveriam ser muito inteligentes, porque o deck não foi feito para ter uma dinâmica roubada e os suportes novos eles taparam umas lacunas legais a ponto de fazer o deck sim ser jogável e relevante. Claro que não puro, tendo o apoio de outras engines, tá? Mas aí a Konami foi lá e pensou, e se esse deck nada a ver receber suportes novos em Burst Protocol e a gente fizesse ele jogar sozinho, sem precisar dos suportes de decks estrangeiros? É o que vamos acompanhar o que eles soltaram na nova coleção de Burst Protocol. Como é que é o nome dessa coleção mesmo? Deixa eu até confirmar aqui de novo. Bom, dito isso, vamos acompanhar o suporte Full Hire, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, como vocês podem ver, minha voz ainda tá toda fodida, eu tô há mais de uma semana todo fudido, gripado aqui, mas a gente vai tentando não morrer. Enfim, essas são a lista de cartas, tá? Então nós temos aqui um novo monstro de main deck, esse Rex, e é só, temos um Link 2, temos uma Field Spell, uma Spell Quick e uma Trap, é isso que nós temos. Então, o monstro só no main deck, um Link 2, uma Field Spell, uma Spell Quick e uma Trap. Cara, essas cartas precisam ser boas. Precisam ser boas para deixar o Full Hire de fato funcional. É claro que antes de ler essas cartas com vocês, eu vou seguir o ritual aqui do canal e a gente vai tentar comentar e contextualizar um pouquinho sobre do que se trata esse deck. Bom, então, cara, eu lembrei que eu postei há um tempo atrás aí pra vocês, e eu vou trocar essa tela aqui, ó, pra facilitar o layout. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, que eu vou deixar linkado aqui em cima, apresentando o deck de Full Hire Runic pra vocês. Porque na época, eu acho que foi o primeiro top que eu vi desse deck, e que colocou ele no mapa pra mim, pelo menos pra mim. Acho que não tinha tido nenhum top relevante. Ele teve top nesse regional aqui, que é o regional de Filadélfia, que teve 550 jogadores mais ou menos, tá? E aí eu fiz um vídeo pra apresentar o deck de Full Hire e comentar o porquê que esse deck acabou aparecendo. E isso só aconteceu depois que a Konami lançou algumas cartas novas. Então eles lançaram o Rex, que é um dinossaurinho aqui, e eles lançaram também a Hulk e o Link 2, né, que é a Donner, que todo mundo usa pra poder tirar ela do campo e matar uma carta do oponente, mas no deck de Full Hire ela é boa pra caralho. Boa pra caralho. E tem uma sinergia interessante aqui com o deck de Runic, e o deck gira e roda, vocês já vão entender o porquê. Observa a quantidade de monstros Full Hire que tem na decklist, tá? Isso aqui vai ser importante.
Outro deck que teve um bom resultado rolou nesse nacional da Alemanha, esse já com 1980 jogadores. E aí, né, no meta do Kashiri e do Splight, nós tivemos essa vertente de Runic Splight Full Hire, que era sim um deck relevante no competitivo. Um deck difícil pra cacete de pilotar, mas que rolava e colava legal. Um deck que você usava o Hex aqui, junto com todos os Runics e os Splites, né? E aí a liga principal que conectava tudo isso eram duas. Uma delas era o fato do Hex ser nível 2. O fato do Hex ser nível 2 era muito importante porque ligava os Splites, e o fato da Hugin que você usa nos Runic ser nível 2 também, porque a Hulk podia tributar a Hugin para invocar o Beat, que é nível 3 do deck. E aí você ia tentando construir a tua jogada a partir dali. Então tinha algumas sinergias, mas como vocês podem ver, você olha pra essa decklist e sinceramente é até esquisito de você imaginar um endboard e olha a quantidade de cartas de Full Hire, mas também olha a quantidade de cartas de Splight. Afinal de contas é um deck de Runic que precisa de uma caralhada de cartas, mas foi nesse contexto que o Full Hire viu relevância no jogo e nunca fugiu muito disso, tá? Os novos suportes tentam mudar um pouco disso, mas vamos tentar entender de que se trata os monstros Full Hire, afinal de contas. Então eu tentei separar aqui as cartas pra gente poder dar uma olhadinha por cima sobre do que se trata os Full Hire. Viu a quantidade de monstros que tinha na decklist do Runic Full Hire? Viu a quantidade de monstros que tinha no Splight Full Hire? Pouquíssimos. Na verdade, só esses aqui são os Splites bons, que é o que você usava no Splight Runic Full Hire, que tinha que cortar Full Hire pra pôr Splight. E o Splight é uma engine que é explosiva, que tem acesso às coisas do Dex e que faz muita coisa com pouquinho recurso, coisa que o Full Hire definitivamente não faz, e coisa que o Runic definitivamente não faz. Então, o Full Hire, se tem uma característica nele, é esforço para conseguir fazer questões simples. Parece um gordo tentando correr uma maratona, onde o gordo se esforça pra caralho pra chegar de uma esquina a outra, enquanto a maratona ele tem muito tempo pela frente. O Full Hire se esforça para conseguir fazer uma mesa, que nem é tão boa assim, mas é uma mesa, e ele se esforça pra caralho. E aí você une ele com o Runic, que é outro deck, que também se esforça pra caralho. Mas aí entra o grande ponto de desequilíbrio, que é o link do Link Vrenspec, que é o Fogo. O Fogo, ele é feito com 3 monstros com diferentes tipos, e aí quando ele entra, ele traz um Full Hire do deck. Nisso, enquanto ele tá no campo e ele vê uma carta sendo destruída por efeito, e uma característica do Full Hire é estourar por efeito, além do deck de Runic ter a Destruction e o Flashing Fire para matar cartas do oponente, o Fogo vai comprar 3 cartas se você tiver Full Hire com diferentes nomes no campo, né? Até 3 Full Hire com diferente tipo no campo e nome, eu acho que é isso. Aí você compra cartas. E o que o Runic precisa? Comprar cartas. Então combina muito bem, porque o Fogo é o unificado com uma engine que é o Runic, que estoura cartas, triga o fogo e compra cartas, e os Full Hire fica no campo. O que faz com que você também pop cartas e compre mais cartas. Pra quê? Mesmo que você passe com poucas cartas na mão, matar a carta do oponente no turno dele vai trigar o fogo, que vai comprar 3 e 3 cartas em um deck de Runic. É muita coisa, porque você vai ativar mais cartas e a Fountain vai comprar mais cartas. Então a sinergia é maravilhosa. E quando você junta com o Splight, você transforma esse esforço pra fazer algo em um esforço menor. Porque aqui a gente maximiza no nível 2 e você junta com os corpos nível 2 com a Hugin do extra, que também é nível 2, para fazer jogada de Splight, por exemplo. Então, tudo funciona muito bem, só que ao custo de não ter nenhum espaço de tech. Basicamente, então, o formato tem que estar muito específico para escolar. Mas do que se trata os Full Hire, na verdade? Todos eles têm um efeito em comum. Nenhum deles faz one card play e eles têm um efeito em comum. Pelo menos os Full Hires pequenos aqui, né? O efeito deles é invocar um Full Hire da mão, fazer Special Summon de um Full Hire da mão. Então todos eles ativam esse efeito. Geralmente a gente é acostumado com que no Yu-Gi-Oh! Quando você baixa um bicho, ele entra trigando. No Full Hire não. Ele parece que quer colocar como lore que eles são um monte de guerreirinho pequenininho que nenhum deles consegue funcionar sozinho, nenhum deles consegue lutar sozinho. Precisa que tenha uns amiguinhos do lado para eles poderem fazer alguma coisa. Parece que a gimmick, a jogabilidade quer trazer isso de lore, sabe, pra dentro do jogo. E eles só trigam quando um Full Hire é invocado do lado deles. Aí eles fazem uma ação. Então o Beat aqui, por exemplo, se um Full Hire é invocado do lado dele, busca um monstro Full Hire. Mas ele sozinho não busca. Se eu dou normal sumo do Beat, ele não faz nada. Eu tenho que dar Beat pra baixar um Full Hire da mão. Aí o Beat vê o Full Hire sendo baixado. Aí ele triga e busca. E o outro Full Hire pode baixar um Full Hire da mão. Quando ele vê isso acontecer, ele triga e faz uma ação. Então todos eles, os pequenos, têm esse efeito, tá? O nosso mano aqui, o Rex, ele é diferente,
porque como ele é novo, ele é mais recente, né? Ele é de 2022, se eu não me engano, ou é de 2023, ele triga no sumo. Então se ele é normal special, você adiciona uma spell trap for hire do deck pra mão e ele não invoca ninguém da tua mão. Tá? Ele não invoca ninguém da tua mão. Em troca disso, ele tem um efeito que você pode banir ele do cemitério quick e invocar um for hire do cemitério, o que dá nomes extras pra você ter na mesa da endboard pro fogo trigar e também deixa o Dompa no campo, porque o Dompa invoca alguém da mão, mas também se ele vê um for hire sendo invocado do lado, ele mata o monstro do oponente, tá? Então, isso te dá a possibilidade de ter cartas no cemitério e no turno do oponente, com interações separadas no cemitério, você pode trigar o teu Hex, banir e invocar alguém enquanto o Dompa tá no campo. Porque aí você vai ter fogo, Dompa e o monstro que o Hex trouxer. E isso triga o Dompa, mata o monstro do oponente, triga o fogo e compra 3 cartas. Esse é o plano, tá? Então o Hex é uma carta nova que é muito boa nesse sentido. Mas fora ele, os outros têm essa ideia de invocar alguém da mão e fazer uma ação quando alguém é invocado do lado deles. Esse carinha aqui, ela invoca alguém do cemitério, tá? Esse carinha aqui, ele vai comprar uma carta e descartar uma carta. Esse menino aqui, você pode escolher uma 7 card no campo, destrói ela. Esse cara aqui, eu não sei nem o que ele faz. Seu oponente não pode escolher full hire, foda-se, mano. Esse menino aqui, ele recicla uma carta full hire do cemitério pra mão. Esse cara aqui, ele dá ataque e ashes pros teus full hire. E esse mano, ele bane carta do cemitério, né? Cadê? Se esse card é special invocada, você pode banir cartas do cemitério do oponente pelo número de full hire que você controla com nomes diferentes. Então, esses são os monstros full hire. Temos uma exceção, que são os grandes, que no caso é o Rafael e a Whis aqui, os dois. Eles têm propriedades parecidas. O Rafael, ele é meio roubadinho, porque eles não invocam outros da mão, mas eles podem ser invocados pelos pequenos, tá? O Rafael, por exemplo, se ele é special invocado, você vai escavar cartas do topo do teu deck pelo número de monstro full hire que você controla com um nome diferente, ignorando ele, ignorando o próprio Rafael. Então se tem 2 full hire além do Rafael, você escava 2 cartas e adiciona qualquer uma delas pra tua mão, o que é muito roubado. E aí é bom que eu queira fazer o Rafael no meu turno, e se for possível, invocar o Rafael no turno do oponente, pra ele entrar escavando cartas pra eu poder tentar achar uma hand trap, por exemplo. Além disso, o Rafael aqui ele tem outro efeito, que quando o oponente ativa o efeito de monstro, você pode descartar uma carta full hire, negativação, não destrói, mas negativação. Então é negação de monstro, legal. A Whis, ela faz algo parecido, só que ela descarta pra negar spell, tá? Ela nega spell e trap. E aí se ela é special invocada, você ganha 500 pontos de vida e foda-se. Ajudava a ganhar o tempo na época, mas hoje em dia isso não vale mais. Então esses são os monstros full hire, tá? Nós temos as spells, que no caso é a Hook, que tributa o monstro para fazer summon de um full hire, que tenha um nível da mão ou deck, cujo nível seja um acima ou um abaixo do monstro que você tributou, e tem full hire de todos os níveis, então qualquer vez que você tribute tem alvo no deck, se for um deck puro, né? E nós temos a Mei-Hi, que invoca um full hire do cemitério. E é só isso, essa trap aqui é escrota, não dá pra usar. Nós temos aqui o Fossil Dig, que pega o Hex. E, mano, é só isso. O Donner, que é o link que a gente usa, ele é feito com 2 monstros com tipos diferentes. E o efeito é que você pode escolher um full hire que você controla e um monstro que a gente controla. Destrói eles. A gente usa isso de maneira genérica pra matar a Donner e matar um boost do oponente. Ok, mas aqui nesse deck você pode tributar ela pra fazer summon de 2 full hire da tua mão ao cemitério com nome diferente. E se você tributou o monstro, como é que é? Do monstro tributado. E se você tributou um link, no caso você tributar a própria Donner, né? Pra ativar esse efeito você pode special summon um monstro a mais. Então você vai dar o efeito da Donner tributando ela mesma e você vai invocar primeiro um full hire e na resolução você invoca um outro full hire. Desse jeito, esse primeiro que você invocou já estava no campo quando o segundo foi invocado. Então a Donner triga um dos full hires, o que é muito bom mesmo. Isso ajudava quando você tinha jogada tipo de Runic e Hex, né? Normal Summon Hex pega o Hulk, dá o Hulk, invoca o Beat, dá uma Spell Runic, faz uma Hugging, que você pode descartar uma coisa, por exemplo, os dois viram a Donner, porque o Beat ainda não trigou, aí você dá a Donner, tributa ela mesma pra poder invocar o Beat e depois o Hex. Aí triga o Beat e busca um bicho pra você ter variedade de nome for hire. Aí você baixa o Dompa da mão. Opa, tem um 2 nível 2 no campo. E aí você joga depois daí, tá? Então, esses são os monstros for hire basicamente. Como vocês podem ver, eles são muito ruins, porque todos eles só invocam o bicho da mão. E quando você... não é como se fosse um spam gigantesco que deixa cartas de vantagem pra trás. Porque se fosse um processo de eu baixo um, que invoca um da mão, trigo o primeiro, e aí eu busco uma carta. Aí esse aqui que tava no campo, baixo o outro da mão, que eu trigo esse e busco o outro, e deixo pra trás. Aí eu linko e faço um bicho que vai invocar alguém do deck, e aí ele vem do deck e busca outra carta. Então, se cada camada de jogada que eu tenho um investimento, eu tenho uma carta de retorno, se fosse assim, era bom, que é mais ou menos o que o Splice faz, mas não é. Então, olha o trabalho que a Konami tem que ter pra fazer isso rodar. Mano, eu gastei 15 minutos pra falar de full hire só.
caralho. Agora a gente vai falar das cartas novas desse deck, tá? Talvez esse vídeo eu tenha que editar, eu não tenho certeza. O jogo do Fluminense vai começar daqui a pouco. Flusão! Bom, agora a gente vai ler as cartas, tá? O primeiro é o Hex Gale Full Hire. Esse cabo aqui, ele é nível 5 de vento. E por ser nível 5, já não é um bicho que eu vou dar normal pra baixar o beat da mão. Então ele tem que ter o efeito bom. Vamos lá, o efeito dele é o seguinte, você pode revelar essa carta da tua mão. Special Summon um Full Hire da tua mão, exceto o próprio Hex. E aí você pode Special Summon essa carta. Então eu vou ter o Hex e vou invocar o Hex junto com o outro bicho. Tá? E aí é importante que ele diz then Special Summon essa carta. Então eu entendo que ele vai fazer parecido. Ele não invoca os dois ao mesmo tempo, né? Ele invoca um e depois ele se invoca. E nisso ele triga. Se eu tiver o Beat, por exemplo, o Beat e o Hex, eu posso dar o efeito Hex mostrando o Beat. Aí invoco o Beat e baixo o Hex por Special. É claro que eu posso fazer normal summon Beat e invocar esse cara, mas vocês entenderam, né? Ajuda pra eu fazer jogadas até um pouco mais pra frente depois de ter dado normal, por exemplo. É interessante. Tá, então esse efeito é bom. O segundo efeito é, se cartas são adicionadas do deck pra mão do oponente, que não seja por um efeito de um Full Hire, você vai poder... E você controla o outro Full Hire card, aí você compra uma carta. Esse efeito não é uma vez por turno. Então se eu tenho 2 Hex no campo e o cara faz uma jogada que ele buscou uma carta, os 2 Hex trigam e compram uma. Se ele vai lá e busca mais uma carta, os 2 Hex trigam e cada um compra uma. E aí eu comprei 4 cartas em 2 buscadas do oponente. É como se eu estivesse dando um maxi nele. E isso é doideira, porque aí isso soma com o efeito que o fogo tem, né? Com o efeito que o fogo tem de comprar mais cartas também. Porém, não tem como eu comprar esses monstros Full Hire. Se eu estiver pensando em um deck puro, não tem muito o que eu comprar pra colocar os bichos no campo, porque começa a entrar em uma falta de sinergia muito esquisita. Porque se eu tô jogando de Full Hire Runic, eu tenho um propósito em querer unir essas engines e eu uso pouca tech, mas eu sei que cada cartinha que eu compre é muito importante, tanto que o meu deck é basicamente um draw power. É só pra isso, é só pra comprar um monte de carta. Então, como eu tenho uma Fountain Face Up, as cartas que eu compro podem ser Spell Runic que eu vou ativar pra interagir. E nisso a Runic, a Fountain, também vai embaralhando e comprando mais carta, o que deixa as cartas no deck e põe mais carta na minha mão pra eu poder voltar melhor. Então, isso me dá uma camada de controle muito melhor. Mas em um deck puro, que eu tenho 2 desse cara no campo e o oponente buscou 2 cartinhas apenas, por exemplo, ele comprou 4 cartas. Mas pensando no deck puro e não em Runic, o que eu vou fazer com essas cartas? Porque eu não consigo invocar elas no campo do oponente. E também não é como se eu pudesse ficar usando uma cacetada de monstro Full Hire, porque eles são desconexos, né? Eles são desconexos e é chato, é ruim. Então é um efeito que ele é muito bom. Se eu tiver 2 no campo e o cara buscou só 2 cartas, o que é bem pouco, eu já tô comprando 2 cartas, o que é coisa pra... Eu já tô comprando 4 cartas, porque cada um compra uma vez por turno. É sinistro esse efeito, tá? Porém, a gente tem que ver as cartas que a gente compra. Ah, mas eu posso comprar Hand Trap. Aí entra na segunda questão contra-intuitiva. Não tem espaço pra usar muita tech. Eu fui tentar dar uma olhada nos replays que a galera vai postando em decklist, que eles postaram também. Eu vou tirar as 2 telas daqui da frente, ó. E eu vou trocar pra essa tela da Exordio do Elist, por exemplo. Nós temos daqui o número de 12 Hand Traps, o que não é muito não, tá? Ainda mais, não é muito não. Mas, enfim, dá pra eu comprar algumas Hand Trap. Mas se você usa Impermanence, por exemplo, comprar uma Impermanence enquanto você tá jogando é ruim. Bom, o deck ele é multi-atributo e multi-tipo, então não dá pra usar Dominus também, o que seria bom ter uma compra atrasada como essa. O Fua, que é uma carta de impacto alto, já pode ser uma draw a menos que você vai ter também, então percebe as questões que são envolvidas aqui. Tá mais um exemplo de decklist aqui, e aqui tá o exemplo de decklist do Lithium, por exemplo, da decklist que ele fez. Então, eu só queria apontar esse bagulho aí pra vocês, beleza? Beleza. Parecendo o Ritual Master falando. A próxima carta é o Kill, que é o Shipwright Full Hire, beleza? Então ele é um Link 2, que ele é feito de maneira bem genérica, com 2 monstros de tipos diferentes, e aí esse cara podia ser alguém que ia conectar a engine, mas ó, ele disse que se ele é Link invocado, você pode setar uma Spell Trap Full Hire, ou um Fandora The Flying, essa carta aí, que é a Field Spell antiga do deck, e a gente não vai querer usar ela, porque ninguém gosta dela. E além disso, você não pode fazer summon pela turno exceto Full Hire, ou seja, ele já não é um bicho que conecta cartas, que conecta a engine. Eu não posso fazer ele em qualquer deck, setar uma Spell Full Hire, e essa Spell Full Hire vai conectar os monstros Full Hire. Não vai ter, até porque as Spell Full Hire são boas, mas elas são quicks, e por serem quicks, se eu setei do deck, eu não posso ativar mais nesse turno, só no próximo. Então a Hook é uma Spell boa, e eles lançaram uma Spell nova que é muito boa também,
Mais ou menos, porque não combinaria nesse spot. Mas, então, o que eu vou setar? Aí é que entra a trap. A trap que tinha é horrível, mas eles lançaram uma trap boa. E aí é que mora a sinergia. Mas além disso, eu achei muito inteligente que eles fizeram uma parada aqui, que essa carta dá valor pra outras cartas do deck, olha só. Porque ela tem um segundo efeito que, durante o turno do oponente, você pode banir as cartas do seu cemitério, e se fizer, Special Summon Full Hire da sua mão. E se o oponente controla o monstro com maior ataque no campo, maior ataque original, mesmo que empatar, ou seja, o cara tem um bicho de 3.000 e você também tem um de 3.000, mesmo assim conta. E você pode fazer o summon de um segundo desses monstros, e aí eu imagino que é da tua mão também, tá? Então você invocaria 2 monstros da tua mão. Isso é bom porque ajuda e diversifica a forma com que você invoca monstros, tá? Então, como vocês viram, nós já temos o Hex. E o Hex é importante, é útil, é interessante que eu consiga fazer o Hex estendendo no meu turno e, se possível, fazer o Hex no turno do oponente. É um dos sonhos. Seria muito bom, porque aí eu tenho um controle em quando que eu vou invocar alguém. As spells te ajudam nisso, então pode ter a Hook, que você deixa setada, porque a Hook vai tributar alguém, pode ser pra desviar de alvo, invoca alguém no deck pra trigar o Dompa, ou então faz isso pra poder invocar o Rafael no primeiro turno do oponente, e que é um efeito muito bom, mas esse cara aqui também ele ajuda, porque agora ele pode invocar no meu turno do oponente da mão. Então você diversifica de onde que você vai fazer as defesas e observa que não tem endboard no campo ainda. Nós temos simplesmente o Dompa parado esperando alguém ser invocado. Porque aí você invoca, o Dompa Trig estoura alguém. Aí o Fogo Trig compra. Aí eu posso desse cara invocar alguém da mão. Mas quem eu invoco não vai trigar agora. Vai ter que ser alguém que eu possa invocar tipo o Whis. Ou então tipo o Rafael. Aí o Rafael entra e escava mais cartas. O que eu tô tentando encontrar no final das contas? Sabe? Mas aí todo monstrinho ele tem um efeitinho aqui e acolá de interação. De utilidade. Então, com isso, eu posso aumentar a chance com que eu possa baixar uma Whis. E a Whis nega uma Spell Trap. Eu posso ter o Marx. E o Marx, quando alguém entra do lado dele, ele mata uma carta setada. E assim por diante. Eu gostei porque isso te dá diversidade e também coloca valor para você poder usar uma carta Full Hire, que até então é meio negligenciada e talvez até considerada uma carta só de early. De early não, né? De mid, que é o Seal. Esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, o efeito dele é que ele baixa, obviamente, o Full Hire na mão, mas quando o Full Hire é Special invocado do lado dele, você escolhe um monstro Full Hire no cemitério e pega de volta pra mão. Então, quando você faz o Summon, e pode ser um turno do oponente com o Hex, por exemplo. Você pode fazer o Hex e invocar alguém enquanto o Seal é teu endboard, junto com o fogo. Então, e o Dompa também é importante que seja, né? Mas, por exemplo, você pode fazer... Esse é o sonho. Mas você pode fazer... O Seal tá no campo, aí o Hex trigger e invoca alguém do teu cemitério, que pode ser o Dompa. Se nesse momento não tiver setup feito ainda, tudo bem, tudo bem. Você pode invocar o Dompa do teu cemitério, enquanto o Seal tá no campo. Isso vai fazer você triggar o Seal, e o Seal pode pegar o Rafael do teu cemitério. E aí você pega o Rafael de volta pra tua mão. Aí você vai ter Fogo, Seal e Dompa. Nisso, quando o cara ameaçar e fazer algum bicho que você quer matar, você pode dar efeito do Kill. O Kill vai poder invocar o Rafael da tua mão. O Rafael vai entrar escavando e o Dompa vai trigar e matar um monstro do oponente. E aí nisso o Rafael vai escavar, nesse exemplo que eu tô dando, 3 cartas e vai poder pegar um Ash Blossom escavado pra tua mão, por exemplo. E aí o Dompa matou um bicho do cara, o Fogo vai trigar e vai comprar mais cartas, tá? Então... é interessante que você tenha essa possibilidade. Nesse exemplo que eu dei, foi um exemplo que o teu campo tá capenga ainda. Se você tiver investido tudo na... E aí entra a questão de que pelo qual o deck precisa realmente abastecer a mão, né? Precisa abastecer a mão com o Hex, precisa abastecer a mão com o Fogo, precisa pegar esse recurso de volta. Por quê? Você gasta tudo torrando no campo, porque o efeito do bicho é ficar invocando o bicho da mão, que não dão vantagem, tá ligado? Então... eu achei que as cartas tentam tapar um buraco legal que o deck tem, sabe? E aí se o cara tiver um bicho com um ataque alto, esse cara já pode invocar 2 da tua mão, que também pode ser útil. Lembrando que o Rafael tem que descartar uma carta Full Hire pra ser negação. Então você consegue ajustar muito melhor. E observa que não tem endboard, até porque esse cara, se você faz ele, você fica locado em Full Hire. Por que eu vou querer fazer ele? Primeiro que ele seta uma trap boa, segundo que ele pode invocar alguém da mão, o que é interessante, mas... pouquíssimo de endboard fica no campo, o que é legal, porque é mais um daqueles decks que jogam no turno do oponente. Eu preciso jogar no turno do oponente para eu conseguir interagir de fato com o que ele for fazendo, o que é muito legal. É mais um daqueles decks que não faz endboard, não tem a endboard como conclusão, mas que vai tacando jogadinha ali no turno do oponente. Eu gosto disso, que é a forma com que os decks estão vindo mais, tá? E aí esse deck mantém. O que seria mais fácil eles só fazerem algo que tem um bicho roubado no final que sai negando tudo.
Não fizeram, ainda bem. Não fizeram uma fusão que entra de Contact Fusion banido, devolvendo os materiais do cemitério. Não fizeram, ainda bem. Bom, a Field Spell, que é buscável, e ela é tratada como um Full Hire, então ela é buscável de N e N formas diferentes. Ela diz que Full Hire que você controla ganha 300 de ataque para cada Full Hire que você controla com nome diferente, o que é legal, deixa o teu bicho forte. Durante a main phase você pode assinar um monstro Full Hire do deck e descartar uma carta. Nada poggers, mas tem que descartar. Deixa a filo viva, né, e tal, enfim. E aí é bom porque agora isso aqui te ajuda muito mais a não ser só uma roleta russa do caralho de ficar comprando um monte de Full Hire com nome diferente, baixando os Full Hire vanilha amarelo sem entregar o bicho pra buscar e ter vantagem, e aí juntar tudo no fogo e torcer pelo melhor. Isso aqui mitiga um pouco, porque agora você tem muito mais garantia que você vai fazer a mesa que você quer, com as cartas de vantagem que você quer, o que é bom. Além disso, se um face up for hire que você controla destruído por efeito do oponente, você pode special summon um for hire do deck, o que também é bom. Deixar esse full hire no lugar. Então essa field spell é muito boa, tá? Além disso, nós temos aqui uma quick play. A quick play, a Storm full hire, é como se fosse um teleporte, porque só que é um teleporte se você não controla monstro, faz summon de nível 4 ou menor full hire do deck. Ele não invoca o Rafael, é nível 4 ou menor apenas. Também não invoca o Rex, que é o bichinho novo, ó. Só nível 4 ou menos. Mas, se o oponente controla 2 ou mais monstros, se você tá indo segundo, né? Você pode special summon um full hire extra do deck. Só que você não pode fazer summon por resto do turno, exceto de full hire. Então, é mais uma carta boa que loca você em fazer full hire. A Konami quer deixar esse deck puro como sendo algo mais decente, mas ela quer que seja puro. Então, já começa a restringir, porque essas cartas novas não ajudam tanto de você ficar jogando com Runic, com Splight. Com Runic talvez ajude, tá? Mas com Splight, no entanto, mas o Runic Full Hire ainda é algo que, pelo que eu tô vendo aqui, é legal. Só que aí vai ser literalmente só engine, porque esse cara aqui com Runic sendo comprado e Fountain ativada é um bagulho sinistro, tá? Mas enfim, essa Spell tem um efeito maneiro que é, se o monstro Full Hire que você controla, né, iria descartar a carta pra ativar o efeito, você pode banir essa carta do cemitério no lugar de descartar uma dessas cartas, como se fosse a Field Spell do Element Saber. E aqui acabou a criatividade da Konami. Eu vou pegar o controle porque eu tenho que botar no jogo do Flusão. Então tem efeitos que descartam cartas, como por exemplo a Field Spell, né? Mas aqui é se monstro for hire, então ele não descarta pela Field Spell. Mas se um monstro for hire e ele descartar uma carta, você bane essa spell do teu cemitério no lugar, o que pode vir sim a ser bem útil, tá? E aí, por fim, nós temos a Trap, que é o que justifica o deck ser puro, porque se as cartas locam, o deck tem que ser puro. Secret Technique Full Hire. O efeito é que você escolhe face up cards no campo pelo número de Full Hire que você controla com nome diferente. E o teu objetivo é sempre ter monstros com nome Full Hire diferente. Você tem que ter múltiplos, e eles vão, obviamente, precisam de ser com nome diferente para poder trigar o fogo, né? Esse é o objetivo. Porque o fogo só triga se tiver Full Hire de nome diferente no campo, e aí eu vou invocar proativamente para trigar o Dompa, né? Para poder baixar o Rafael, escavar cartas. Então, o objetivo, de fato, é fazer o que essa carta já pede, que é ter um monte de Full Hire. E aí você mata cartas do cara pelo número de monstros Full Hire que você controla com nome diferente, o que é muito legal. Só que aí, se você controla nível 8 ou maior e Link 3 ou maior Full Hire, você pode bani-los ao invés de destruir, o que também é um efeito do cacete, tá? Então essa trap aqui pode matar as cartas do cara ou bani-los se você tiver basicamente o Rafael ou a Whis junto com o fogo no campo. O segundo efeito é que se o nível 8 ou maior e ou Link 3 ou maior monstro Full Hire são special invocados ali no teu campo, enquanto essa trap tá no cemitério, você pega ela de volta pra mão pra ter recursividade, né? Acessou ela uma vez, no outro turno, se o cara matou o fogo, você obviamente vai fazer de novo, porque ele é a melhor carta do teu deck, e aí você tá jogando, tá? Então, cara, eu vou falar, eu gostei bastante desses suportes. Gostei bastante. Eu não vou passar pra vocês nenhuma gameplayzinha aqui, de verdade. E como o deck não é o one card play pra fazer os combos, também acho que não cabe muito eu ficar tentando bater mão aqui no DB pra poder mostrar um combo pra vocês, tá? Qualquer videozinho desse dos caras, vocês já até viram, provavelmente a essa altura, vocês vão ver mais ou menos o que o deck faz. Mas eu achei bem interessante e eu não lembro no vídeo de quem foi. Não foi nesse não, cara. Será que foi nesse aqui? Contra Yumi. Caralho, agora eu não vou lembrar. Os dois estão no MD Pro. Eu não lembro, que aí foi até onde eu vi o bagulho em que o cara passa bem pianinho e aí ele usa o efeito do cara, né, do Link 2 novo no turno do oponente pra poder pegar uma carta do cemitério pra mão. Aqui ele tá fazendo um campão, né? Campo grande. Tudo bem que aqui ele tomou cola e tal, mas enfim. Enfim, aí eu acho que nem cabe tanto, né? Mas é interessante a gente ver
essa decklist, e vocês verem que cabe pouquíssima coisa, porque para funcionar tem que ter uma engine for hire bem grande para ter para poder funcionar. A engine deck tem que ser grande, mas eu acho que ela não se sustenta tanto. Mas eu também não sei qual é a viabilidade de você fazer um run que for hire com essas cartas, tendo múltiplas cartas for hire para ter o Hex novo on com as cartinhas que a gente já usava antes. Naquela decklist de run que vocês viram que eram 11 monstros for hire, acho justo, talvez dê pra usar, e uma cacetada de carta run que, sei lá, Dark Hullet No More. O formato tem que estar propício pra isso, mas ainda assim é um respiro legal, e o que eu achei interessante e satisfatório é que é um deck na vibe que também não vai montar endboard, mano. Ele vai jogar no teu turno. E eu achei tudo isso muito interessante. As cartas serem mecanismos pra isso foi bem legal. O que mantém na minha cabeça que a Konami quer jogar o Yu-Gi-Oh! Dessa forma. Ela quer que a gente jogue o Yu-Gi-Oh! Dessa forma. Com esses decks que fazem coisinhas e jogam no turno do oponente. Meia hora de vídeo e é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau!